Olá, galerinha. Continuando aqui nossa aula sobre figuras planas. Vejam só, nós vamos calcular aqui como é que faz para a gente calcular a área do losango, né? Como sempre tem dito, tudo nasce a partir do retângulo. Então, tracejar aqui um retângulo e desenhar aqui o losango dentro desse retângulo. Perceba que nas bordas vão ficando triângulos, né? Então você tem aí a base do retângulo e você tem a altura do retângulo. Observe que a base coincide com a diagonal do losango. Então, o comprimento da diagonal do losango é igual ao comprimento da base do retângulo. Da mesma forma, a altura é igual à diagonal menor do losango. Então, como é que eu faço para calcular a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor. Divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque eu quero, na realidade, é só a área do losango. Não quero a área do retângulo. Observe que as bordas formam triângulos também. Os 4 triângulos formam uma área do losango. Então eu divido por 2 para restar apenas a formulazinha de área do losango. Então você tem a área, Dzão diagonal maior, tá? Dzinho diagonal menor. E divide por 2. Então fica fácil encontrar a área do losango. Vamos ver como é que eu faço para calcular a área de um círculo. Tá? Como que eu faço para calcular a área de um círculo? Vou desenhar aqui um círculo para a gente primeiro encontrar o comprimento da circunferência desse círculo. Então, precisar para entender como a gente chega à formulazinha de cálculo de área do círculo. Então, você tem aí um círculo, você tem um raio. 2 vezes o raio é o que denominando de diâmetro do círculo. Então, a circunferência é o contorno do círculo, né? O que é que eu faço para encontrar ela? Veja só, se você dividir o comprimento da circunferência por 2 vezes o raio desse círculo, você vai encontrar sempre o valor de π. Você vai encontrar sempre o valor de π. Você lembra, né? Qual o valor de π aproximado? 3,14. É um valor aproximado em π. Tá? Mas vamos aqui. O interesse nosso é encontrar a formulazinha para calcular a área do círculo. Então, quem é comprimento? Só inverter a operação, né? Comprimento vai ser 2 vezes raio vezes π. Ou para ficar mais didático, traz o π para o início do 2, 2π raio. Não vai alterar no resultado, nós estamos multiplicando. Então vamos compreender como é que nós vamos transformar esse círculo em um retângulo e daí demonstrar a formulazinha de cálculo de área do círculo. Então desenhando aqui outro círculo a partir do diâmetro, que é 2 vezes o raio, né? Raio, 2 vezes o raio mais raio, né? E o comprimento da circunferência, que é a metade. Cada um tem uma metade. O comprimento da circunferência é a metade. Você divide por 2. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse círculo em 2 meia-luas. Aí, ó. Dividi aqui. Ficaram 2 meia-luas, ou seja, aí ficou a metade. E vou tracejar, ó. Como se fosse bandeirolazinha. Vou tracejar as 2 metades. Tá?
Depois daí, eu vou estirar, certo? Vou estirar, veja só. Eu estirando vai ficar como? Vai ficar como as bandeirolas penduradas. Ó. Observe que eu não estou perdendo nada de área. Da mesma forma eu faço com a outra metade da lua. Ó. Tá. E na sequência eu vou juntar as duas, encaixar. Perceba que quando eu for encaixar, ele vai se transformar em um retângulo. Ó, vou encaixar aqui, ó. Ó. Vou encaixar, encaixei, ó. Certo? Perceba que aí eu formei um retângulo. Aí nós vamos utilizar os recursos que nós temos aí de comprimento e raio e π e transformar na formulazinha básica de calcular a área de círculo. Observe lá, ó. A metade comprimento sobre 2. Então, vamos desenhar aqui mais um retângulo. Tá? Vamos desenhar aqui mais um retângulo. De modo a que vocês entendam que, ao juntar essas bandeirolazinhas, esses quebras-quebras, eles transformou em um retângulo. Então, a base é quem? 2π raio, que é o comprimento, dividido por 2. E quem é a altura? A altura é o valor do raio. Então, logo, o que eu faço para encontrar a área? Eu corto aí os 2 estão dividindo, ó, vai ficar apenas π raio. Então, o que eu faço para encontrar a área de um retângulo? Né? Base vezes altura. Nesse caso, vai ser quem? π raio vezes raio. De modo que a área vai ser quem? π raio vezes raio. Raio ao quadrado. Então, logo, para encontrar a área de um círculo, basta você aplicar π raio ao quadrado. Tá certo? Aí a demonstração de área de círculo. Até a próxima.